para iniciar, ministra, falar um pouco sobre a criação do Ministério, né, a criação do Ministério do Esporte. Por que é importante ter uma pasta toda só dedicada a esse tema? Por que é tão importante, né, essa volta do Ministério do Esporte? Bom, primeiro é bom estar aqui com vocês também, é bom estar falando com a comunicação pública, né, do governo, é super importante isso. E também, né, dizer que o Ministério está aberto aí para a gente manter essa conversa e atualizar as políticas que a gente tem né, a intenção de desenvolver aqui à frente do Ministério. E é exatamente esse é um dos motivos da importância de ter um Ministério, para poder ter numa área, ainda mais numa área como o esporte, que tem muito em termos de estrutura para construir, em termos de política para construir, não existe mecanismos que garantam acesso a crianças, a jovens, a adultos, à prática de esporte e atividade física. A gente tem um sistema de educação que ele é universal, a gente tem um sistema de saúde que ele também né, atende a toda a população, e o esporte ele não tem isso. Então, para construir uma política assim, a importância do Ministério é muito maior, né? E poder garantir né, o esporte como um serviço social, como uma prática importante para o desenvolvimento das pessoas, para desenvolvimento de crianças e jovens, para saúde de toda a população, para a ocupação dos espaços públicos, para a integração entre as pessoas, entre as comunidades, para a identidade, para a comunicação. Então, o esporte ele tem uma série de impactos importantes na vida das pessoas, e para que a gente possa sair do estado que a gente está hoje no país, que é de uma maior parte da população sedentária, e passar para um estado onde a população tenha a prática de atividade física e de esporte como cultura no seu dia a dia. Enfim, essa é uma ação que o Ministério assim, chave para que isso possa se tornar realidade. Sim, ministra. E na sua posse, no início do mês, a senhora disse que o presidente Lula a convidou para assumir o Ministério para fazer uma revolução no esporte. O que significa isso? Porque a gente tem, e o presidente Lula, ele é assim, né, ele me convidou para essa posição exatamente porque ele tem esse entendimento que o esporte ele precisa estar na cultura das pessoas, no dia a dia das pessoas. Ele traz muita vivência do futebol, que foi o que ele fez quando jovem, né, e que ele, enfim, tinha essa prática presente na vida dele, e ele entende que isso se expande para outras modalidades. Então, com essa visão, de uma maneira simples e direta aqui, a revolução é fazer com que esse direito que está previsto na Constituição, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele seja garantido na prática. Ministro, então, falando sobre estratégias, né, o esporte ele vai ser usado como instrumento de inclusão social também? Isso vai ser trabalhado aí nos próximos 4 anos aqui pelo Ministério? A inclusão social, no caso de serviço público, é dar condição para as pessoas se desenvolverem, avançarem, se formarem na escola, terem a condição de acesso a bons empregos, ter a condição de acessar bons empregos e ter uma questão, uma vida nas cidades mais rica, um lazer mais rico, uma relação de comunicação com os seus filhos, com os seus pares, através da prática esportiva, seja amadora, seja para o lazer, né? Então, esses são os benefícios, essas são as formas com que né, o esporte para todos se torna concreto, né? Certo. Então, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né, com cerca de 30% da população ativa. Como mudar esses números, ministra? Fazendo exatamente essas políticas para que se estabeleça a prática de atividade física e de esporte em escala, na fase escolar, junto às escolas, entre jovens e adultos, junto à saúde e à assistência social,
idosos também, fazer com que a gente consiga estabelecer as práticas de esporte e atividade física junto às práticas de atendimento à população. Então, a educação pública tem que garantir um volume de horas semanais, um volume de horas anuais de prática esportiva de qualidade para todos os seus alunos. Esse é o ideal. É atrás disso que se vai, né? E a prática nessa fase, ela é chave. Se você conseguir fazer uma geração, educar uma geração ativa, você quebra esse ciclo de sedentarismo. Então, para quebrar o sedentarismo, você tem que realmente aumentar a cultura da prática e aumentar o acesso. E isso através de recursos, né? São profissionais de educação física, são estruturas de treinamento, né, e capacitação de recursos humanos, estabelecer os programas e as ações desde os municípios, né, chegar até os municípios, que é onde está, né, a maior parte dos alunos das escolas brasileiras. Então, é um desenho de política que a gente tem feito. A gente tem uma visão de ocupação dos territórios, a gente tem uma visão de construir redes regionais de desenvolvimento de esporte. Nessas redes, conectar as instituições que fazem esporte ou que deveriam fazer esporte. No caso de educação, saúde e assistência social, são as maiores, né, e que devem estar presentes na maior parte dessas organizações regionais. E estabelecer questões básicas como um diagnóstico ou diagnósticos. Não se sabe quantas pessoas fazem atividade física efetivamente, aonde estão, qual é a faixa etária, o que precisa. Então, para começar, né, pelo diagnóstico, mas também os desenhos possíveis em cada região, as maneiras de financiamento. Então, organizar essas redes regionais e ocupar os espaços, né, os territórios no país. A gente tem investido no desenho dessa política e também é uma base de conversa com as outras pastas, é a base, né? Essa rede, essa política é uma base de conversa com todas as outras pastas para que possam estabelecer os planos conjuntos e atender de melhor maneira essas populações, né? Agora vamos falar um pouco do esporte de alto rendimento, né? Hoje, o principal programa de patrocínio direto dos esportistas é o Bolsa Atleta. Há algum plano de mudanças no formato do programa ou o Ministério está satisfeito com os resultados alcançados até aqui? Sempre há análises maiores a serem feitas. A gente está entrando agora. A Bolsa Atleta foi um edital que já está no ar, né, já foi lançado pelo Ministério nesse mês de janeiro, porque é esse o calendário, né, é importante e em cima de um formato que ele já, enfim, veio junto com a gente, pouca condição que a gente teve de alterar nesse momento. Teria que debater um projeto de lei e junto com o Congresso, enfim, acabaria perdendo o prazo. Então, apesar de estar há muitos anos sem a atualização dos valores, os valores estão defasados, porque não atualiza há muitos anos, mas nesse momento a gente tinha pouca margem para mudar. Então, o mais importante é manter a política com o valor máximo que se espera dentro do número de atletas para serem beneficiados. E durante esse ano a gente provavelmente vai debater com a comunidade esse desenho e ver melhorias para o próximo ano, né? Então, mas é uma política importantíssima que tem financiado muitos esportes, especialmente esportes que têm menos patrocínios, né? É mais importante para esportes que têm menos patrocínios e para esportes para as categorias de base. Então, é uma política que ela apoia da base até o alto rendimento e é uma política que o Ministério pretende manter. E como esse ano já falou, né, as inscrições do Bolsa Atleta estão abertas e vão até o dia 17 de fevereiro. Quem pode participar este ano? Quem pode participar são várias categorias, desde escolar até categorias de base, atletas de nível nacional, nível olímpico, paralímpico e pódio.
Nós conversamos, então, hoje com a ministra do Esporte, Ana Moser. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês.